Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Módulo. Estamos mais uma vez aqui na nossa emissora para conversar sobre algum assunto relacionado à doutrina católica apostólica romana. O programa Eclésia é um programa de catequese, de história da igreja, é um programa onde em muitas ocasiões a gente conversa sobre as Sagradas Escrituras, ou então sobre a vida dos santos, enfim. É um programa onde que a gente quer discutir, conversar sobre assuntos católicos, assuntos da doutrina da igreja. Em uma oportunidade recente, conversamos sobre a confiança em Deus e combinamos que continuaríamos nesse assunto sobre a confiança em Deus, já que é um assunto muito rico, né? Então a gente continua no programa de hoje a falar sobre a confiança de Deus, em Deus, melhor dizendo, a confiança em Deus e outros aspectos, né, desse tipo de confiança, de que maneira nós devemos relacionar e pensar diante dessa confiança de Deus, da providência de Deus. Vamos conversar bastante no programa de hoje sobre isso. O Padre Wander Maia está aqui ao meu lado e vai continuar essa conversa conosco, então, desse assunto. Boa noite, Padre Wander, mais uma vez, bem-vindo. Boa noite, Eric. Mais uma vez, um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Sempre temos feito conversas que, tenho certeza, têm levado a uma boa formação católica aos nossos amigos da TV Século XXI. E espero que esta noite seja mais um momento de partilha, de aprofundamento, de riqueza espiritual, cristã, católica para a vida dos nossos amigos. Um doutor em teologia francês, também licenciado em letras, um grande pregador, um grande escritor, chamado Thomas de Saint-Laurent, escreveu um livro sobre o assunto Confiança em Deus, né? Um tratado sobre esse assunto. É um livro pequeno, fininho, mas de grande profundidade, e é justamente nesse livro que nós estamos baseando a nossa conversa, né? Nesse livro do padre Thomas de Saint-Laurent, esse francês que morreu no século passado, em 1949, e aí nós preparamos a nossa pauta, então, de acordo com o trabalho do padre Thomas de Saint-Laurent, que é uma obra interessantíssima. Se você perdeu a primeira parte da nossa conversa, eu convido a todos a dar um pulinho lá na página do programa Eclésia, lá no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/Eclésia, né? O programa que fizemos a primeira parte dessa conversa está disponível lá no nosso portal, depois você assiste certinho, pois hoje é uma continuação, uma sequência desse programa, então, que já fizemos a primeira parte dele, sobre a confiança em Deus. Aliás, não só o programa da primeira parte da nossa conversa aqui de hoje, mas todos os programas que nós exibimos aqui ao longo de vários anos já. O programa Eclésia existe há quase 7 anos, né? Então, ao longo desses anos, todos os programas estão disponíveis nesse mesmo lugar, no portal da Rede Século XXI, na página do programa Eclésia, né? O Padre Guido, né, tanto nos colaborou e ainda continua colaborando. O Padre Guido continua firme e forte aqui conosco no programa Eclésia. O Padre Wander Maia também, diversos programas tem lá disponível no site. E outros sacerdotes e até bispos que passaram aqui, nos dando a honra da presença aqui nessa bancada para conversar sobre diversos assuntos da nossa fé católica, tá certo? Padre Wander, vamos continuar então a nossa conversa sobre a confiança em Deus. Na semana passada, nós começamos de uma maneira que eu gostaria de apenas repetir, para quem de repente ainda não teve acesso. A confiança em Deus está em crise nos dias de hoje? O homem da nossa geração vive uma crise de confiança em Deus? Eric, recapitulando, sem dúvida, por causa até das experiências humanas, por causa de uma falta de critério, de credibilidade a partir da relação com os outros, também a confiança em Deus foi colocada, infelizmente, num certo descrédito. O que precisa se resgatar é o ato de fé em Deus, no seu senhorio. Isso é o que é essencial e, restaurando a fé, restaura-se a confiança. Será, Padre Wander, a gente já falou isso um pouquinho na outra ocasião, sobre a questão do medo. A gente não vai repetir agora tudo isso. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, é misericordioso, mas também é justo, né? A justiça de Deus não se opõe à misericórdia de Deus. Será que há um entendimento distorcido na cabeça das pessoas sobre essa justiça, olhando de uma maneira errada, né? Para o nosso Deus como alguém que está pronto a nos castigar apenas, que está pronto a exercer a sua autoridade como um tirano? Existe essa distorção aí no ponto de vista do entendimento catequético mesmo, de quem é nosso Deus? Mas, Eric, não há dúvida alguma. O que eu acredito é que algumas catequeses
não por má intenção, mas por insuficiência de preparo, de qualidade, interpretaram erradamente a Deus. E colocaram a justiça de Deus como justiceirismo, como uma espécie de punitivismo. Claro que Deus é justo, justíssimo, Ele é a própria justiça. Agora sim, a justiça é dar a cada um aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe é merecido. Ponto. A misericórdia transcende a justiça. A misericórdia vai além da justiça. Quer dizer, por nós mesmos, pelo nosso comportamento, pela nossa atitude, o que nós mereceríamos? Mereceríamos um grande castigo, não há dúvida. Mas Deus vem com a sua misericórdia, com o seu perdão, e abre um caminho, uma nova estepe de transformação, de um novo cultivo, de um novo plantio, de uma nova história para o nosso viver. Claro que isso vai ser até o último momento. E olha, sabe que Deus proporá a sua misericórdia até o último instante de nossas vidas? Basta dizer que nós temos um episódio clássico, factual, disso tudo que foi o ladrão arrependido na cruz. É verdade, né? O ladrão arrependido na cruz está ali. Quer dizer, para esta visão punitiva, justiceirista, cheia de justiceirismo, nosso Senhor diria para ele, olha, Dimas, daqui a pouquinho você vai fechar os olhos e vai descer para o inferno, viu? Ok? Quer dizer, o que Dimas, por uma vida de perdição, mereceria, era um grande castigo. Mas aí é que está, Eric, naquele momento, Senhor, lembra-te de mim. Foi um belíssimo ato de confiança em Deus, do bom ladrão, né? Senhor, lembra-te de mim. Que é um ato de confiança maior do que esse? Olha o que a confiança é capaz de mover, Eric. Senhor, lembra-te de mim. Deus, que é um pai maravilhoso, é um filho que diz a ele, pai, lembra-te de mim, estou mal, estou errado, fiz arte, fiz lambança. Quer dizer, quando você se aproxima da confissão sacramental e confessa teus pecados, o que você está dizendo para Deus, para o pai? Lembra-te de mim, estou arrependido. E está aqui o que aconteceu. O que é preciso, sim, sem esvaziar o conteúdo, a qualidade da justiça, que é preciso responder ao chamado de Deus, à verdade de Deus, à vontade de Deus, não é isso, Eric? Tampouco se trata de prevaricar, de então deixar para mudar de vida, mas não é isso, né? Eu vou empurrando com a barriga, não se trata disso. Não vamos misturar as coisas. O que é preciso ter muito claro é que a misericórdia supera a justiça. Santa Faustina Kowalska transcende, Nosso Senhor falando para ela, a minha misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. E quando uma alma, um coração contrito, humilhado, humilhado, se arrepende, se volta para o Senhor, não há dúvida de que Deus já operou ali maravilhas. A gente vê, obviamente, na narrativa evangélica, né, muitas pessoas simples, pecadores, confiando em Nosso Senhor Jesus Cristo, naquele momento ali, na presença física de Jesus, enquanto estava nesse chão, nessa terra, a ponto de confiar, obviamente, nas suas necessidades, curas, né? A gente vê, o Evangelho está cheio disso. Em nenhuma ocasião nas narrativas evangélicas, Jesus se negou a fazer a cura, né? O senhor deu o exemplo do bom ladrão, né? Talvez Jesus até poderia dizer, mas você vai agora colher o fruto dos seus pecados, das suas desgraças para esse ladrão. Ou podia dizer para o cego ou para tantas outras, não, olha, não vou curar agora porque você está precisando se purificar alguma coisa. Eu, obviamente, estou brincando, imaginando que ele poderia responder isso, mas não foi o que ele fez. Ele apenas amou, curou, vai embora, não peques mais e começou uma vida nova a partir dali, né? Nessas pessoas simples, a gente vê esse ato de confiança em Jesus, em Deus. E a pergunta que eu queria fazer a partir daí é o seguinte, quanto mais simples uma pessoa é, mais fácil é de confiar em Deus? Não há dúvida, Eric. Entenda simples aqui é que quanto menos, Eric, ela está encharcada de si mesma. Aqui é que está a simplicidade, Eric. Para mim, simplicidade aqui é quanto mais ela está purificada de si e mais, portanto, apta, limpa, pronta a receber Deus. Quanto menos ela tem de si e mais pronta a receber de Deus. A simplicidade são as pessoas, almas, Eric, que não estão complicadas por si próprias. Não estão cheias do quê? De seu orgulho, sua vaidade, seus raciocínios humanos, no sentido de carnais, cheias de si mesmas. Um amor desordenado por si próprio, né? Um amor próprio desordenadíssimo,
onde o critério, a mensura é a própria pessoa, é a si próprio é o próprio critério, essas pessoas não podem permitir que Deus haja. Quanto mais uma alma, voltamos à grande Santa Teresa de Lisieux, a grande Santa Teresinha Eric, quanto mais uma alma se faz pequena, se faz dependente, simples, se faz resolutamente dependente de Deus e da misericórdia, concorda que mais apta ela está a receber o favor de Deus, a graça de Deus. O que Nossa Senhora, que foi criada sem o pecado original, portanto, sem a ferida da tendência à desobediência e ao amar-se mais a si do que a Deus, o pecado original é a tendência ao amar mais a si do que a Deus, e amar mais a si do que a Deus e mais a si do que ao próximo. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que a Virgem Santíssima, Eric, claramente naquele momento em que Deus revela o desígnio para o qual ela foi criada, graça sobre graça plena, cheia da graça, quer dizer, cheia da vida do Senhor, o que ela responde para o Senhor? E aqui está a sua simplicidade imensurável, porque olhou para a humildade. Eis aqui a serva. A simplicidade está aqui, é Deus, não eu. As almas complicadas são aquelas que, depois de terem esgotado os seus recursos e os seus critérios pessoais, usam Deus como um plano B, Eric. Entende que Deus não pode ser um plano B? Utilizar a Deus como um plano B, isso não é confiança. Entendi. Isso é barganha. E Santa Teresa de Lisieux, nossa belíssima Santa Teresinha, dizia, é preciso se fazer muito pequeno. E Deus se deixa atrair pelas almas muito pequenas. Ela se colocou a vida inteira como pequena mesmo diante de Deus, né? Dizia, eu não me considero uma santa, eu sou praticamente uma santinha. Bom, se ela foi santinha, eu quero que me digam quem foi um santaço. Pois é, doutora da igreja, tão gigantesca, jovem. Gigantesca. Aliás, até vamos dizer assim, o centro da sua espiritualidade, ou talvez da sua teologia, a gente pode dizer a pequena via. Até aí está o nome de pequenez. O caminho do abandono das pequenas coisas, das coisas escondidas, Eric. Das almas simples que nada querem de si e tudo de Deus. Então, as almas simples tendem ao Senhor. Apenas para ficar bem claro, então quando a gente faz referência a uma alma simples, nós estamos dizendo incapacidade de conhecimento ou de pobreza ou riqueza, não é essa a questão. Não. Nós estamos dizendo nas almas que são descomplicadas. Nós não estamos falando aqui em relação a atributos naturais, seja de inteligência, ou seja de posses, assim por diante. É que a alma simples, em geral, se interpreta quase que sempre como, Eric, como pessoas pobres, ignorantes, sem conhecimento, sem formação. Essa é outra coisa, ok? Eu conheci almas muito simples em diversos estratos da sociedade. Me perdoem, almas simples nas camadas sociais mais humildes e pobres, muitas, e almas simples também nas camadas mais elevadas. O que há, sim, é que normalmente, e é isso que eu quero dizer, nos meios onde a situação sociocultural, econômica é mais pobre, é um pouquinho mais necessitada, há uma tendência, por causa do sofrimento, a uma abertura maior, veja, o próprio fogo das provações vai maleabilizando, mas não é atestado, não é garantia de. Entendi. Ok? Porque também tem, desculpe minha expressão, no meio dos que são pobres, são desvalidos, tem mau caráter que não acaba mais. Desculpa dizer isso, Eric, não é? Claro. Tem gente com vício lotada, tem gente que passa fome, mas não sai do bar. Mas essa é uma outra matéria que não fica para ser tratada aqui. Interessante. Bom, diante disso, Padre Wander, uma pessoa, para ela confiar muito em Deus, ou confiar de uma maneira adequada, de uma maneira santa, ela vai conseguir essa confiança apenas com seus esforços, apenas com a sua atitude humana, ou a graça de Deus precisa agir ali? Nunca, Eric, só com a atitude humana. Impossível. Em toda e qualquer matéria, no que diz respeito à vida sobrenatural, à vida em Deus, à vida espiritual, se Deus não der a graça, se Ele não ir dando as faíscas do seu amor, as centelhas do seu amor, essas gotas
que cada uma é única, hein? Do seu amor, fica impossível a pessoa se relacionar com ele, estabelecer intimidade com ele. Não é natural. Eric, a confiança não é sobrenatural. A confiança é sobrenatural. O abandono não é natural. O que seria natural? Que nós fujamos. O que é natural? Que nós queremos resolver por nós mesmos. Com a nossa própria força? Com as nossas forças, com a nossa inteligência, com os nossos recursos, com os nossos critérios. Confiar, se abandonar, já é fruto da graça. É Deus que vai infundindo um novo entendimento, uma nova compreensão. Agora sim, graça pressupõe graça. Correspondência pressupõe correspondência. Você recebe uma graça, responde, Deus vem com outra. Você recebe uma graça, não responde, Deus pode vir dar uma outra, mas em geral ele aguarda. Para que a alma, ela mesma reconheça e tome ciência de que desperdiçou aquela graça, aquele momento. E que numa próxima oportunidade é preciso saber aproveitá-la. E o fato de reconhecer a graça e de já querer corresponder a ele, que já é uma graça. No fundo, vamos dizer de uma forma muito redundante, tudo é graça. Em matéria do que o homem poderia atingir a Deus por si mesmo? Nunca, nunca. De tal maneira que nós falamos com uma firme decisão, tudo é graça. Agora tem um detalhe, ok? É preciso que não nos iludamos. Uma confiança grande pede um esforço da alma. Em que sentido? Por corresponder. Um grande esforço da alma. Desculpe minha expressão, Eric. Uma alma que não se esforce por crescer nas virtudes. Uma alma que não se esforce por crescer nas virtudes humanas também. Na lealdade, na sinceridade, na prudência, na temperança. É uma alma que não vai se predispondo, ela não vai se tornando um cântaro vazio de vinagre, vazio de impurezas para receber a graça, a força e a vida de Deus. Então, aqui existiu um equilíbrio aí entre se abrir a graça de Deus... Cooperação. E uma cooperação mútua do ser humano do ponto de vista racional. É preciso cooperar, né? Sem dúvida. A pessoa tem que querer. Claro. Entendi. É mais ou menos uma coisa que fique bastante resolvida aqui entre nós e está no Salmo 22, 23. O Senhor prepara um banquete à tua presença. E diz, alimenta-te, regozija-te, rejubila-te, refestela-te neste banquete. E você vai e despreza, Eric. Ou você vai, antes de tomar aquele banquete, se entorpece de álcool e depois o trata todo aquele banquete preciosíssimo como se fosse uma lavagem de porcos. O que vai acontecer? É que, no fundo, a cooperação trata apenas em responder aquilo que Deus está dando. Então, ele deu aquela graça, aconteceu aquilo para o qual ele a enviou. Vamos falar para não ficar abstrato, né? Você pediu tanto uma cura. Dando um exemplo, uma cura. E é a cura de uma enfermidade que era resultado, dando um exemplo prático, do consumo do álcool. Teve um problema de saúde. Teve um problema de saúde derivada lá, o fígado ficou ruim. Você me pega e fala para o senhor, Eric, bem simples, Senhor, cura-me. Eu quero começar uma nova vida. Ele vai lá, e aqui a graça é um favor pontual, não é a graça em si mesma, mas um favor pontual. A graça em si é mais do que uma cura, um favor pontual. A cura é um efeito aqui, como efeito da graça. Deus vai lá e te atende. 24 horas depois de você estar curado, você volta ao bar e volta a beber, Eric. Resultantemente, qual foi a sua resposta ao que Deus estava fazendo na sua vida? Não é possível dizer que não houve cura. Houve cura. Negativa. Houve cura. A sua resposta foi negativa. Houve cura. A sua resposta foi negativa. Então, o que acontece muitas vezes é que Deus começa a agir, começa a operar, começa a realizar. E no momento de você dar a sua resposta, sendo fiel às graças que estão sendo recebidas, respondendo coerentemente. Dando um outro exemplo muito prático, Eric, é preciso trabalhar nessas coisas. Você está numa situação financeira apertadíssima.
e surgiu uma necessidade. E você implorou a misericórdia de Deus, e Deus atuou ali, agiu e veio o socorro, a providência material. No instante seguinte, você vai lá e pega um determinado valor, você pega um determinado montante, e você, o que me faz? Você vai e me gasta com aquilo que não deveria gastar. Concorda que você está fechando as torneiras da eternidade? Você está fechando as torneiras da providência divina para voltar a agir na tua vida? Essa imprudência, obviamente, é bem contrária do que a confiança. Pronto, repete essa expressão. A imprudência está sendo contrária à confiança. Pronto, né? Essa imprudência. Então, a cooperação aqui trataria-se do quê? Da prudência. Eu estou fazendo minha parte, eu estou cooperando, eu estou sendo justo, quer dizer, é mais ou menos aquilo que eu vou lá e roubo a minha empresa, Eric. E aí, com essa minha empresa, eu vou lá e monto um negócio. E com esse valor que eu roubei e que eu preparei, que eu montei esse negócio, eu pego e simplesmente peço ao Senhor que me abençoe. Eu vou lá e chamo um sacerdote. Não vamos fugir do tema, mas está dentro, é pontual, a providência, o cuidado, a confiança. Certo. Eu quero confiar no Senhor. E aí eu fui lá, roubei minha empresa e montei uma loja e eu peço ao sacerdote para vir abençoar, que eu confio que vai dar certo. Confia coisa nenhuma. Tenha a certeza absoluta que, para a glória de Deus, esse negócio não há de prosperar. Está claro? Né? Está claro? Está entendido. Agora, claro que quando eu caminho em Deus, eu sei que eu não serei desapontado, Eric. Quando eu caminho, por isso que é preciso dizer, no fundo, qual que é o denominador, Eric? Caminha na justiça, caminha na santidade, caminha no Senhor. Padre, mas o senhor acabou de falar no início do programa que Dimas... Opa, pera lá. Naquele momento, naquele exato momento, era uma guinada. Ele estava dizendo a Deus, misericórdia, me levanta. Quer dizer, ele deu o que tinha no finalzinho da vida. Pronto. E se não tivesse morrido ali, podemos esperar que teria dado um belo discípulo. Não é, Eric? Um belo discípulo, pela graça de Deus. Cremos que por inferência, por conclusão, pela forma como ele acolheu a graça de Deus, se não morre naquele momento, se não tivesse morrido naquele momento, suponhamos que tivesse acontecido algo estapafúrdio, ele fosse descido da cruz ali e não tivesse morrido. Ele, Dimas, teria sido testemunha do Senhor. Mas é que ali até a providência de Deus, Eric, até a providência de Deus concorreu para que fosse naquele momento em que realmente ele glorificasse a Deus naquele instante, pedindo a sua misericórdia, foi a forma como ele glorificou a Deus e então pudesse ir em paz com o nosso Senhor. Para não correr o risco aqui da gente, obviamente, alguém entender de maneira errada, né? Podemos adiar a confiança em Deus. Uma hora eu passo a confiar em Deus. Não. Nós não sabemos do futuro, não sabemos como é que vai ser a nossa vida. Hoje eu posso confiar em Deus. Hoje eu devo confiar em Deus, em qualquer âmbito. Seja no âmbito material, porque, Eric, Deus provê. Deus cuida dos seus. Olha, eu quero até dizer uma palavra para os que estão nos acompanhando em casa e estão passando por dificuldades. Não se desespere, não se abata e não vá atrás de respostas mágicas. Em nenhum sentido. Sabe o que eu sinto, e é muito doloroso, Eric, é muito doloroso? Que católicos, às vezes de sacramentos, mas que tiveram um momento de dificuldade, correm atrás de uma solução mágica e abandonam a fé. E aí entra uma série de coisas, superstição e tudo mais, é disso que você está falando? Seitas protestantes, vão atrás da bruxaria das seitas protestantes, né? Vão atrás do magicismo das seitas protestantes, das falsas promessas das seitas protestantes e assim por diante. Então, como o senhor nos orientaria e de repente, direcionando aos nossos amigos que estão vivendo isso, que estão nos assistindo, qual é a maneira correta de se posicionar diante da providência de Deus? Porque alguém pode estar pensando assim, olha, mas eu não sei se eu sou digno dessa providência de Deus, porque parece que tem tanta gente que tem muita coisa e eu não tenho nada. Né? Alguém pode se sentir injustiçado, pode se vitimizar, que é uma coisa grave. Estupenda. Né? Então, como que a gente deve se posicionar diante dessa providência? Eric, a primeira coisa é um ato de fé. Creio, Senhor. Creio em Tua promessa, creio em Tua palavra e nada que eu venha sofrer, com a Tua graça, não por mim, com a Tua graça, peço-te a
tua graça, para que nada que venha a sofrer me demova da confiança e do abandono em ti. Depois aquilo que, firmíssima convicção no Senhor. Não me abalo, não perco a minha paz. Eric, caminho junto ao Senhor, caminho na vida de oração, caminho na vida de sacramentos e vou esperando nele. E o tempo é dele, a graça é dele, e a sabedoria é dele. Então, como fazer? Manter-se firme, convicto, continua, avança, persevera. Mas passou um dia, ponto, passaram 7 dias, vai em frente, 30 dias, não desanima. Mas, padre, eu estou há 5 anos, já aconteceu de eu ouvir uma pessoa, padre, há 10 anos eu venho rezando nessa intenção e não acontece. E continua rezando? Continua. Deus seja louvado. Porque aqui há 2 opções. Primeiro, ou Deus está tardando para fortalecer a tua fé, a tua piedade, a tua confiança, ou é o tempo de discernir se o que você pede está de acordo com a... Mas é a cura e a libertação de um esposo da doença do alcoolismo, do vício do alcoolismo. Um caso bem concreto, né? Certo. Né? Bem concreto. Muito comum, né? 10 anos. Mas é a libertação do meu esposo, então persevera. Porque enquanto o teu esposo não está sendo liberto, você já imaginou o bem que a tua oração e a tua penitência vem fazendo ao corpo místico de Cristo, que é a igreja? Imaginou o caudal de graças, o caudal de graças, de beneplácitos do Senhor que vem através da tua oração e que estão atingindo outras vidas? Espera lá, talvez o teu esposo não foi liberto ainda, mas você já imaginou quantas outras libertações e curas que aconteceram por causa da tua oração? Porque tem aqui, Eric, nós somos parte de um corpo e é preciso que haja muita clareza aqui. Às vezes, naquele momento, porque é prioridade de Deus, e não é que Ele não quer lhe atender, não é que Ele não quer lhe atender, é que Deus é Deus e tem uma ciência que nós não alcançaremos nunca. É que, naquele momento, como está conduzindo a coisa, está produzindo o bem maior, que a tua própria santificação, a tua conversão pessoal, tem lhe levado a uma grande intimidade com Ele e o bem que tem feito a tua perseverança, esse corpo místico de Cristo que a igreja não se pode contar. E não se atribule, não. Eu já ouvi isso muitas vezes, Eric, como sacerdote a padre. Eu rezo tanto, eu venho à Santa Missa, eu faço penitência. Estou cansado. Mas o meu vizinho, que é adúltero, que é sem vergonha, que trai a esposa, ele está num vidão. Eu falei, opa, calma lá. O que você chama de vidão? A primeira pergunta que eu faço é isso. O que você chama de vida? Se você fala que você não tem nem para suas necessidades vitais e ele está desperdiçando, é outra matéria. Por que você não tem nem para suas necessidades vitais e ele está vivendo na opulência? Ponto. Olha aqui. Porque pode ser que você não ter nem para suas necessidades vitais. É uma grande escola de santidade e de abandono para você e para tantos outros. Enquanto o epulão lá, que está refestelando, que está festejando e que está rindo da tua pobreza, ele não sabe a miséria, a desgraça e o vazio no qual ele está vivendo, plantando sobre nada, e que depois sabe o que vai colher? Tem noção do que ele vai colher depois? Tenha compaixão. Desculpe minha expressão, Eric, é um desgraçado. Concorda? É um miserável. Certamente, certamente. O epulão é um miserável. A parábola do rico e do pobre Lázaro que o diga. Claríssimo, né? Claríssimo. Né? Aliás, Padre Wander, a gente precisa ir para o intervalo. Eu vou pedir para o senhor concluir isso depois do nosso intervalo, justamente porque é um assunto que tem a ver com a providência. A gente deu aqui exemplos, né, falando dessa providência. E quando é o contrário, justamente, a pessoa que tem boas condições, se ela, de repente, ela pode exagerar, né, ao zombar dos dons que Deus lhe deu. Vou perguntar coisas do tipo assim, se riqueza é pecado, por exemplo, e se existe algo de bíblico e de realmente bom na chamada teologia da prosperidade. O senhor explica pra gente depois do intervalo, a gente já volta já, tá bom? Excelente. Então daqui a pouquinho a gente volta falando disso, não sai daí que o assunto tá bem legal hoje. O programa é claro falando sobre a confiança de Deus. A gente volta já já.